Milhões assistiram ao Super Bowl, milhões cantaram junto, mas quase ninguém percebeu o alerta que estava sendo dado ali. Quando Bad Bunny cantou Apagón, ele não estava apenas fazendo um show. Ele estava contando uma história real, uma história de escuridão, literalmente. No maior palco do mundo, enquanto os holofotes brilhavam e a multidão rugia, uma verdade incômoda era sussurrada, uma mensagem que a maioria dos espectadores simplesmente ignorou. Uma ironia cruel pairava no ar, e o que acontecia naquele momento em Porto Rico, através da música, era um presságio, uma advertência sombria. O que acontece em Porto Rico pode acontecer em qualquer lugar, talvez até na sua casa, no seu bairro, com a sua conta de luz mais cedo ou mais tarde. Este vídeo não é sobre música, é sobre o futuro da sua energia. Para a maioria que assistiu ao Super Bowl, Apagón era apenas mais uma música, um ritmo vibrante na performance eletrizante de Bad Bunny. Mas em Porto Rico, Apagón não é uma metáfora poética, uma canção sobre um coração partido ou uma noite sem luar. É um estado de espírito, uma realidade brutal, um evento diário que molda a vida de milhões. Apagón significa apagão, falha de energia, e para os porto-riquenhos significa a perda constante da eletricidade que todos nós damos como certa. Imagine isto, você acorda de manhã, prepara seu café, liga a televisão, usa o computador para trabalhar, de repente, tudo para. Silêncio, escuridão. Não por 5 minutos, não por 1 hora, mas por dias, às vezes por semanas. É assim que vivem os habitantes de Porto Rico há anos, especialmente após a devastação do furacão Maria em 2017. Aquele evento catastrófico não apenas destruiu casas e vidas, mas desmantelou completamente a já frágil rede elétrica da ilha, jogando-a em uma escuridão sem precedentes. Mas o furacão Maria foi apenas o catalisador que expôs um problema muito mais profundo e sistêmico. A infraestrutura elétrica de Porto Rico já era um esqueleto envelhecido e decadente, subfinanciado e negligenciado por décadas. Postes de madeira podres, cabos expostos, subestações antiquadas, uma receita para o desastre. Para piorar, a privatização da Autoridade de Energia Elétrica de Porto Rico, uma empresa estatal com um histórico de má gestão e corrupção, prometeu soluções, mas na prática só trouxe mais caos e aumentos nas contas, enquanto os apagões continuavam sendo a norma. Hospitais operam com geradores que falham, alimentos estragam nas geladeiras, estudantes não conseguem estudar, empresas não conseguem operar. Em algumas regiões, o racionamento de energia é diário, uma dança macabra entre a luz e a sombra que os moradores precisam aprender a coreografar. A música Apagón não fala apenas sobre perder a luz física, ela fala sobre perder o controle, perder a capacidade de viver uma vida normal, de planejar, de ter segurança. É sobre a vulnerabilidade que surge quando a base mais essencial da sociedade moderna, a energia, falha. Porque quando a energia falha, tudo falha. Sua comida, sua comunicação, sua segurança, sua saúde, sua economia, tudo é um lembrete sombrio do quão intrinsecamente nossa existência moderna está ligada àquela corrente invisível que flui através das tomadas. Agora pense no cenário, o Super Bowl, o maior espetáculo da América, um evento que é a personificação do luxo, da tecnologia e do consumo de energia. Um estádio iluminado como um sol artificial, centenas de telões de LED brilhando, sistemas de som que fazem a terra tremer, câmeras de alta definição transmitindo para bilhões de pessoas. Tudo isso movido a bilhões em tecnologia, consumindo uma quantidade absurda de energia. Enquanto Bad Bunny cantava Apagón, a ironia era tão densa que poderia ser cortada com uma faca. O palco, as luzes, a transmissão ao vivo, tudo isso é sustentado por redes que consomem uma energia inimaginável. Pense nos data centers gigantes que armazenam e processam os dados de cada jogada, de cada tweet, de cada meme gerado naquele momento. Eles não apenas consomem energia,
eles irradiam calor que exige ainda mais energia para ser dissipado. Este é um evento que representa o auge da nossa civilização digital, uma celebração do progresso e da conectividade. Mas por trás de toda essa ostentação tecnológica, há uma verdade desconfortável. Tudo isso é alimentado por uma infraestrutura elétrica que, em muitos lugares, está sendo empurrada para um limite perigoso. Enquanto celebramos o futuro digital com seus carros elétricos, casas inteligentes e inteligência artificial, estamos, de forma paradoxal, ignorando ou minimizando a crescente fragilidade do sistema nervoso que conecta tudo isso, nossa rede elétrica. É como construir uma mansão de luxo em cima de uma fundação rachada. Podemos admirar a beleza e a inovação da mansão, mas se a fundação ceder, tudo o que está em cima desabará. O Super Bowl, com sua demanda insana de energia, é um microcosmo de como nossa sociedade inteira se tornou. Estamos viciados em energia, mas negligenciamos a saúde da veia principal que a transporta. A música de Bad Bunny, performada naquele contexto, foi um grito no meio da festa, um alerta para que parássemos de dançar por um momento e olhássemos para as rachaduras na parede. Porto Rico não é apenas uma ilha distante com problemas peculiares. Porto Rico é um laboratório, é um espelho, um alerta, um experimento em tempo real sobre o que acontece quando a rede elétrica envelhece, é subfinanciada e brutalmente atingida por eventos climáticos extremos. É um vislumbre do nosso próprio futuro potencial, caso continuemos a ignorar os sinais. Imagine, você tem um carro velho, você não faz a manutenção, você ignora os ruídos estranhos, você dirige em estradas esburacadas. Uma hora, ele vai te deixar na mão e provavelmente no pior momento possível. É exatamente isso que acontece com a infraestrutura de energia de muitos lugares. Em Porto Rico, a combinação de uma rede centenária, décadas de subinvestimento, burocracia ineficiente e a força implacável da natureza, furacões cada vez mais intensos e frequentes, criou o cenário perfeito para o colapso. O que se viu lá foi a desintegração de uma sociedade moderna quando sua espinha dorsal energética é removida. As pessoas não conseguem ir ao trabalho, as crianças não conseguem ir à escola, os doentes não têm acesso a tratamentos vitais. A água não é bombeada, o esgoto não é tratado, a comunicação é interrompida. É um efeito dominó que leva ao caos e ao sofrimento. E o mais assustador é que essa fragilidade não é exclusiva de Porto Rico. Quantos estados americanos já sofreram apagões severos nos últimos anos? Lembre-se do Texas em 2021, quando uma nevasca brutal derrubou a rede elétrica, deixando milhões no escuro e no frio, causando centenas de mortes. Ou a Califórnia, que enfrenta apagões constantes, não apenas por causa de incêndios florestais devastadores, mas também por medidas preventivas para evitar que os incêndios comecem, desligando a energia em dias de vento. A Flórida, constantemente ameaçada por furacões, e o Nordeste, que lida com ondas de frio polar que sobrecarregam a capacidade. A única coisa que separa o continente da ilha, apenas a escala. A vulnerabilidade é a mesma. A rede continental é maior, mais interconectada, mas não é invulnerável. Ela enfrenta os mesmos desafios de envelhecimento, de subinvestimento, de eventos climáticos extremos. A ilha de Porto Rico, isolada e menor, apenas sentiu o impacto em uma intensidade que nos força a prestar atenção. Ela nos mostra o que acontece quando dependemos totalmente de um sistema centralizado e singular que falha sob pressão. É uma lição dolorosa, mas crucial sobre a resiliência e a necessidade de se preparar. É aqui que a história de Bad Bunny e o grito de Apagón encontram uma luz de esperança, uma solução prática e poderosa para um problema que parece intransponível. Em Porto Rico, no meio de toda a escuridão e desespero, uma revolução silenciosa está acontecendo. Após o furacão Maria e os apagões intermináveis, a população não esperou que o governo ou as concessionárias resolvessem o problema. Eles tomaram as rédeas do próprio destino energético. A resposta veio do céu, literalmente.
Milhares de porto-riquenhos, cansados de viver na incerteza, começaram a migrar para sistemas de energia solar com baterias de armazenamento. Casas que antes ficavam no escuro por dias, agora permaneciam iluminadas e funcionais, com ar-condicionado e geladeiras, enquanto o resto da rua mergulhava na escuridão. É uma visão poderosa e simbólica. Pequenas ilhas de luz em um mar de trevas, representando a resiliência humana e a inteligência para se adaptar. Mas não são apenas as casas individuais. Hospitais, essenciais para a sobrevivência em tempos de crise, estão instalando microgrids, pequenas redes elétricas independentes que podem operar sem estar conectadas à rede principal. Comunidades inteiras estão se unindo para criar suas próprias fontes de energia, gerando uma independência energética que antes parecia um sonho distante. Não é só sobre economizar dinheiro na conta de luz, é sobre soberania, é sobre ter controle, é sobre ter a garantia de que sua geladeira não vai desligar e seus medicamentos não vão estragar quando a tempestade chegar. Enquanto a rede centralizada falha, demonstrando sua fragilidade e vulnerabilidade, a energia solar oferece uma alternativa descentralizada. Em vez de depender de uma única linha de transmissão que pode ser derrubada por um vento forte ou um raio, você tem painéis no seu telhado produzindo sua própria energia. As baterias criam autonomia, permitindo que você armazene essa energia e a use quando o sol se põe ou quando a rede cai. E as microgrids impedem o colapso total, criando bolsões de resiliência em meio ao caos. Apagão é a consequência de uma rede falha e centralizada. A energia solar é a resposta, a promessa de um futuro mais seguro e autônomo. É a liberdade de não ter que se preocupar com o próximo apagão, porque você já está preparado. Quando Bad Bunny cantou Apagão no Super Bowl, ele não estava apenas prestando uma homenagem à sua terra natal, Porto Rico. Ele estava, talvez sem querer, entregando um recado muito maior, uma profecia para todos nós. Ele estava mostrando como nos tornamos perigosamente dependentes de um sistema energético frágil, um sistema que, como um castelo de cartas, pode desabar a qualquer momento sob o peso da demanda ou a fúria da natureza. Celebramos a tecnologia com fervor quase religioso, a inteligência artificial, a internet das coisas, a realidade virtual, mas ignoramos a infraestrutura básica e robusta que sustenta tudo isso. A energia é o verdadeiro sistema nervoso do mundo moderno. Sem ela, a IA não existe. A internet se cala, os bancos não operam, os hospitais param, a sociedade moderna, como a conhecemos, simplesmente deixa de funcionar. Voltamos à estaca zero, à escuridão, à era pré-elétrica. Pense nisso, um mundo sem energia significa sem comunicação, sem aquecimento, sem refrigeração, sem transporte, sem saúde pública. É um cenário distópico que parece tirado de um filme de ficção científica, mas que se tornou uma realidade palpável em Porto Rico. O verdadeiro apagão pode não ser apenas a falta de luz física, mas a nossa própria falta de preparação, a nossa complacência em relação a um problema que está crescendo e se tornando mais urgente a cada dia. É a cegueira voluntária para os sinais que Porto Rico, no Texas, a Califórnia e tantos outros lugares já nos deram. Bad Bunny, no meio daquela festa de luzes e sons, nos lembrou que a fragilidade do sistema energético não é um problema isolado de uma ilha caribenha. É um problema global que afeta a todos nós que usamos computadores, celulares e ligamos a luz. É um lembrete de que a energia não é um luxo, mas o pilar invisível que sustenta cada aspecto da nossa vida diária e que negligenciá-la é negligenciar o próprio futuro da nossa civilização. O recado estava ali, escondido na batida da música, à vista de todos, esperando para ser decifrado. O Super Bowl nos mostrou luzes. Porto Rico nos mostrou escuridão. A escolha é nossa. Você quer esperar o apagão, vivendo na incerteza e na vulnerabilidade, ou quer estar pronto quando ele vier? Se você acredita que independência energética é o próximo passo para sua segurança e tranquilidade, comenta aqui preparado.
E se você quer entender como a energia solar com bateria pode proteger sua casa e seu futuro, o link para saber mais está na descrição.